Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Podcarro Drops, o quadro corrido do Podcarro, onde a gente só tem 30 minutos para te dizer tudo o que você precisa saber sobre o automóvel. E como não poderia deixar de ser, hoje o tema é super interessante, é uma coisa que eu passei a ter contato recentemente e eu, sinceramente, não estava aguentando mais de vontade de contar isso para vocês. Mas antes, aqueles recadinhos básicos do início de cada programa. Siga a gente nas redes sociais, no @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando sai os programas novos. No Twitter você acompanha as baboseiras do GPC, que é o grupo Podcarro de Comunicação. Sempre os bastidores, algum meme que a gente sempre posta lá, a gente interage com a galera do Twitter. Então, venha participar dessa comunidade, venha melhorar o que existe para melhorar nessa comunidade, e o que precisa é muito. Então, venha fazer parte junto com a gente. Tá ouvindo pelo YouTube? Primeiro, muito obrigado. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, passe a nossa palavra adiante, nos diga o que você está achando, deixa o like, porque isso favorece a gente a achar mais gente, a ampliar o nosso número de espectadores, e isso pra gente importa bastante. Acha que a gente pode melhorar? Quer sugerir alguma coisa? Pode comentar, pode mandar um e-mail, que é podcarro@gmail.com, que também é o nosso Pix, tá? Se você quiser doar qualquer valor, a gente aceita de muito bom grado para ajudar a manter esse programa aqui. No futuro teremos um Apoia-se, então fiquem ligados. E, acima de tudo, se você realmente quiser trocar uma ideia com a gente, não se acanhe, chega na nossa DM, chega com a gente no e-mail, a gente sempre troca uma ideia, a gente pode ouvir as sugestões, o podcast é feito da gente que faz e de você que escuta, beleza? Bom, o tema do programa de hoje é um assunto que não me era muito querido, para ser bastante honesto, e eu não imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, mas aconteceu e eu sou muito grato por isso ter rolado, porque eu não imaginei que em algum momento da minha vida, embora eu já tivesse feito meme, já tivesse jogado com esse carro no passado no Assetto Corsa, mas não imaginava que ia ter um acesso tão direto, tão sincero, tão íntimo, né, com o Chevrolet Monza, né? E por que eu tô falando disso? Bom, a gente não tá falando de qualquer carro, né? A gente tá falando de um carro que já figurou, e olha como é que o destino é incrível, na lista de veículos nacionais que eu teria na minha garagem. E eu sempre fui um admirador um pouco distante do Chevrolet Monza, porque eu sempre enxerguei esse carro como uma espécie de meme ambulante. Como assim? Né? Para você que não está familiarizado com a história da televisão brasileira, existiu um seriado na Rede Globo chamado A Grande Família, em que um dos personagens principais da trama ali, né, o patriarca da família, no papel do Marco Nanini, o Linneu, ele era uma figura muito sisuda, muito sóbria e dirigia para lá e para cá dentro da série num Chevrolet Monza, da primeira geração, quadrado ainda. E acho que era Bordeaux, se eu não me engano. E era um carro que, para mim, era a epítome de carro de velho, sabe? Aquela coisa de carro de bastante renome há 30, 40 anos atrás, mas hoje caiu no completo ostracismo, que é uma coisa que ninguém liga mais, que condenou carros como Santana, Del Rey, Landau, até a família Dodge, por que não, né? Porque, enfim, Dodge sempre foi uma coisa muito rara de se ver, mas carros de luxo, sedãs médios, sedãs grandes dos anos 70, 80, no Brasil, Opala também, sempre ficaram taxados como uma coisa de que eram carros beberrões e que na época você tinha que ter muito dinheiro para ter, e de fato é verdade, mas que no futuro ficaram depreciados porque passaram a existir coisas mais modernas, coisas mais econômicas, mais luxuosas, mais confortáveis, mais confiáveis. E esses carros ou eram vendidos muito baratos ou então eram vendidos a preços astronômicos na mão de antigos oportunistas, né? Você aí que vende Santana a 80 mil reais, eu tô falando contigo. Mas, vamos nos centrar aqui na história deste pequeno carro J da GM, fabricado ali a partir de 1982 nesta terra Brasilis. Por que eu tô falando especificamente do Monza? Esse carro para mim sempre foi uma espécie de não conheça seus heróis. Ele nunca foi um herói para mim, porque eu sempre enxerguei de longe com uma imagem um tanto depreciada, porque é um carro de velho, é um carro cansado, é um carro extremamente datado. E essa é a expressão, é um carro bem datado. Mas eu sempre tive aquela coisa de que se você realmente dirigir um carro, qualquer que seja, você gostando dele ou não,
Você tem que ter a oportunidade de dirigir para você poder entender como ele funciona. Isso é o mais importante. Quando a gente está falando de, por exemplo... A galera, por exemplo, costuma malhar muito o carro, e isso eu vejo muito na internet, no Twitter principalmente, gente falar que tal carro é manco, que tal carro pode ser facilmente batido por um Up, por um Fusca TSI, ou por, sei lá, por qualquer coisa, sabe? Qualquer referencial moderno de potência pode ser facilmente batido em velocidade máxima, em economia de combustível, em conforto, segurança, silêncio, enfim. Todo tipo de coisa sempre vai ter um referencial moderno para comparação. Porém, é muito engraçado você ver esse tipo de comentário porque as pessoas às vezes não tiveram contato com os carros que elas estão malhando e simplesmente se enchem dessas falsas verdades, ainda que baseadas nas opiniões de outras pessoas, porque as pessoas fazem muito meme, e enfim, vocês conhecem, a gente vai fazer um programa sobre isso no futuro. Mas o Monza, ele é uma coisa diferente porque ele sempre foi visto como um carro de pessoa muito sóbria, de pessoa séria, mas ao mesmo tempo desvalorizado. Que é, por exemplo, o tiozão, né? O cara ali na faixa dos 40, 50 anos, que tem um hábito extremamente conservador e que fuma como se fosse uma chaminé velha e que tem problema com álcool, qualquer coisa assim, uma coisa bem interior do Brasil mesmo, sabe? Aquela imagem de patriarca da família, sabe? Pessoa que não pode ser contestada, é seu pai, seu avô, seu tio, não importa. E o Monza, o Del Rey, o Santana. O Santana talvez um pouco menos, porque ele cresceu mais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede do GPC. Ele tem mais uma imagem de táxi, né, de carro de praça, então é diferente. O Monza, o Del Rey, os Opalas Commodoro, os Diplomata, sempre quatro portas, importante frisar, tinham uma imagem muito sisuda, muito séria. E eu já não tinha muito apreço por GM, porque depois de anos a fio andando em Corsa Classic, né? Minha mãe, que sempre comprou esses carros, inclusive mãe, se você estiver ouvindo, forte abraço, que sempre precisou de um carro zero e o Corsinha sempre estava ali, levou minha família para cima e para baixo por quase 10 anos. E era um carro bastante decente, mas não era o meu referencial de Chevrolet de nome, sabe? Todos aqueles comerciais dos anos 80 falando que, nossa, uma razão para seguir, um coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Você olhava pro Corsa e falava, não, esse carro é 1.0, a versão que veio chinesa depois para o Brasil simplesmente arrebentou a coluna da família aqui de casa a passos larguíssimos, porque o carro era extremamente desconfortável, a qualidade já não era lá essas coisas, era um carro um pouco apinhado, a gente não teve condições de ter um 1.6 porque quando a gente pegou já não tinha mais, então a gente não tinha aquele referencial do 1.6, 16 válvulas, mas enfim, eu não sei se era 16 ou se era 8, eu acho que era 8, 16 era o Corsa GSI, enfim, vocês entenderam. Também não tivemos oportunidade de ver a Chevrolet Perua, né? A Corsa Wagon. Então, aquele referencial de Chevrolet ser uma coisa boa para mim não batia. Aquela conta não fechava e a galera só sabe falar em Opala e Astra e Vectra. Eu falei, cara, eu não quero essas coisas. Opala tá caríssimo, quem tem vende por 38 bilhões de cruzados novos e, enfim, não adianta. Astra, todo mundo fala que é beberrão e de fato é. O Vectra tem uma imagem que o Monza teria nos anos 80, só que já caiu em descrédito, porque no Rio de Janeiro é difícil você achar um que não esteja no gás, que não esteja zoado, que não tenha sido um táxi, um carro executivo, enfim, não importa. Até que um dia, nessas muitas, mas muitas viagens até o LX, e eu tenho certeza que você que ouve a gente faz isso com bastante afinco, inclusive o LX. Se você quiser realmente patrocinar esse programa, entre em contato com a gente, tá? A gente quer muito fazer uma lista com carros que a gente pode procurar na nossa plataforma. Participe, ajude a crescer, faça o Podcarro crescer junto com vocês, então seria bacana. Mas enfim, numa dessas muitas idas e vindas na OLX procurando um carro, sempre uma coisa interessante para compor aquele parzinho, né, com o Gol, que eu já tenho em casa, que é o meu carro pessoal, minha família se deparou com uma coisa mirabolante, uma coisa única. Uma coisa incrível que apareceu num anúncio completamente desproposital, sabe? Sabe quando você entra na LX e fala, quer saber, eu vou fazer uma coisa diferente, vou procurar um carro que eu nunca pensei em ter. Vamos ver como é que... aquelas desculpas entre aspas. Vamos ver como é que tá o mercado. Que você não faz isso, você mente pra si mesmo pra procurar uma justificativa pra poder cometer uma burrada que você quer fazer. E assim nós fizemos.
eu sempre quis ter um Fusca, pra quem conhece os outros drops sabe disso, né? Inclusive o Gol apareceu na minha vida por causa disso. Se você não ouviu ainda, recomendo. Ouvi o Bom, o Mal e o Golzinho, é um episódio bem bacana. Mas em algum dado momento apareceu o anúncio de um Chevrolet Monza, 2 portas, 91, 92, 2.0, SLE, super luxo executivo, com todos os opcionais pro SLE, é importante frisar, porque a gente está falando de uma época aí onde a GM ainda fazia opcionais livres, né? Então você podia ter itens na Classic que poderiam não ter na SLE, enfim, fica isso mais para os experts em Monza. Mas enfim, apareceu aquele carro na cor cinza Quebec perolizado, bastante honesto o anúncio, em um preço bastante agradável. Eu falei, pai, isso aqui é bacana, a gente podia olhar, né? Eu falei, a gente não vai procurar um Gol porque a gente já tem um Gol em casa. Não pode ser um Volkswagen porque, de novo, já tem o Gol e o Up aqui em casa. Vamos procurar um negócio diferente, vamos dar asas à vontade de ter uma coisa, abre aspas, luxuosa do passado, né? Porque de carro básico já basta o meu. Então, achamos um Monza. Fomos olhar um Monza, inclusive foi uma grata surpresa descobrir que o proprietário do carro, na verdade, era um ouvinte desse programa, inclusive, Matheus, se você estiver ouvindo isso, forte abraço. E conversa vai, conversa vem, o carro foi vendido, viemos para casa, uma viagem super tranquila. E quando eu finalmente cheguei em casa, eu me dei conta do tipo de burrada que eu tinha feito. E eu não digo burrada no sentido negativo, tá? É porque sabe quando você finalmente cai a ficha do que você acabou de fazer, que é uma coisa que em circunstâncias normais você não teria feito? Ninguém acorda num dia comum, né, uma segunda-feira, e fala, vou comprar um Monza. A não ser que você tenha sonhado em comprar esse carro pelos últimos 2 anos da sua vida, como eu vejo com a galera que finalmente conseguiu comprar o Opala, que conseguiu comprar um Fusca, um Palio, seja lá o que for, você faz uma pesquisa. Você estuda bem o carro. Você olha e fala, isso aqui tem a ver comigo, eu vou aprender sobre esse carro, porque se um dia eu comprar um, eu vou entender o que eu posso fazer com ele. Eu vou saber onde vai quebrar, o que vai fazer, o que não vai fazer. E o Monza não foi assim. A gente olhou ele numa noite, completamente descompromissado, ligamos e no dia seguinte compramos. Foi muito num estalar de dedos, sabe? E quando a gente finalmente trouxe o carro para casa e a ficha começou a cair, né? Que aquela velha fragata dos anos 90 estava parada do lado do meu carro, eu comecei a matutar. Cara, o que eu tô fazendo? Tem um carro de luxo dos anos 90 na minha casa. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. E algumas pessoas devem ter torcido o nariz agora quando eu falei carro de luxo, mas entendam o seguinte. Quando você tira a sua habilitação e pega o seu primeiro carro, que também é dos anos 90, e ele não tem direção hidráulica, não tem vidros elétricos, não tem travas elétricas, tem um ar-condicionado que foi colocado pela última dona, que não é desse carro, porque o meu carro, em 95, o Gol Plus 1000, ele não saiu com direção, nem ar-condicionado, nem com opcionais. Né? Ele é básico como Deus o fez. E você compra um carro dos anos 90 com todos esses opcionais, bancos de veludo extremamente macios e um motor de 2 litros com mais de 100 HP, amigo, você comprou um carro de luxo. Eu não quero nem saber o que você pensa. É um carro de luxo. Sim, senhor. Não vou procurar valores de quanto esse carro custaria em cruzeiros, cruzados novos, reais novos, dólares, o RV, não importa. É um carro de luxo. Até porque, para você ter um Monza 2 portas, preferindo a versão 4 portas, que tudo bem, nos anos 90 a versão 2 portas estavam começando a cair em desuso, mas o brasileiro ainda tinha aquele apreço pelo carro 2 portas como uma espécie de luxury coupé, né? Um coupé de luxo, uma coisa bem executiva, bem eu cheguei lá, sabe? Então, foi um tanto chocante, sim, porque era um negócio diferente e era bem legal, mas bem legal mesmo. E olha que eu tô falando de um carro que tinha seus amassadinhos, que tinha seus ralados, que tava com a pintura extremamente cansada e com muitas coisas para resolver. Mas só de ver aquele contra-torpedeiro parado na minha garagem, do lado do meu carro, a ficha foi começando a cair, a sensação de ter feito uma coisa boa foi chegando. E isso é bacana, porque eu sempre bato nessa tecla aqui.
O carro, ele não é só uma realização do quanto de dinheiro você tem, ou de que você finalmente chegou lá, ou porque é uma oportunidade, o seu pai comprou um carro legal, ou sua mãe finalmente trocou o carro dela por uma coisa que você queria ver muito na sua garagem. Não, carro é todo um acontecimento, é sensação, é desejo, é realização, é tudo. E olha que ainda não cheguei na parte da direção, mas vamos chegar lá. Enfim, compra feita, carro já nas mãos, devidamente documentado, com com todas as bugigangas dos anos 90 que ele tinha direito, começou o processo de cuidado. Porque quando você finalmente compra um carro usado, você precisa, e eu vou ser bastante categórico aqui, você precisa fazer uma manutenção preventiva nele. Como assim? Verificar fluidos, verificar peças de suspensão, e conforme você vai verificando, você vai encontrando todos os pênaltis dos últimos donos do carro, né, que no caso do meu Monza foram bastante donos. O carro, ele foi comprado em Belém do Pará, ele foi tirado em Belém do Pará, veio morar no Rio de Janeiro ainda nos anos 90 e teve nada mais nada menos do que 5 donos antes de mim. Então, ele teve uma vida imensa nesses exatos 30 anos de fabricação. Né, o Monza, se eu não me engano, segundo a data dos cintos, ele foi fabricado no dia 24 de abril de 1991. Né? Então, minto, 24 de setembro de 91. Né? Então ele já era modelo 92. Ele já tinha piscas laranja, ele veio com piscas cristais. Ele, segundo o último dono, ele ainda veio com lanternas do modelo Classic, completamente saturadas, zoadas. Ele teve cuidado de trocar as lanternas. Um carro bastante bem cuidado pelo tanto de quilometragem que tem, 92 mil rodados. Um carro bastante sóbrio, um carro bastante legal. E isso foi um ponto chocante para mim, porque de todos esses anos ignorando completamente a existência do Monza e prezando e dirigindo outras coisas, né? Como foi o caso do Santana, como foi o caso do Tempra, eu me vi envolto por aquela nova sensação de ter um sedã médio dos anos 90. E quando eu falo sedã médio, eu imagino que na sua cabeça esteja vindo aquelas coisas mais comuns hoje, como Corolla e Civic. Mas antes de você taxar o carro como carro de velho hoje, como Vovorola, como o Civic é o velho que quer pagar de garotão, vamos desconstruir a imagem do Civic e do Corolla primeiro. Eles são carros muito bons. E eu sei que você sabe disso. São carros excelentes, mas eles não têm apelo nenhum para o jovem que quer ter um esportivo, que quer ter um hot hatch, ou por algum desastre da natureza queira ter um SUV, sabe? São carros diferentes, com construções e propostas diferentes. São sedãs, são largos, são espaçosos, são confortáveis, tem um rodar macio e um motor potente. Quando você pega todos esses conceitos e joga numa carroceria que é minimamente bonita, que é o caso do Monza chamado Tubarão, né, com aquela frente ligeiramente mais abaixada, parecendo a frente do Ômega, que é um carro que a galera já sabe que eu amo de paixão e pretendo ter um, é uma coisa completamente... como é que eu posso dizer? É agradável. É uma solução muito bem feita comparada à concorrência dos anos 90. Você tinha o quê? Santana G2, que era o chamado Robocop, que é um carro muito bonito, mas na minha opinião é um carro bastante datado. Não em comparação com o primeiro Santana, mas é um carro bastante datado. O Tempra, eu acho um carro legal, mas só na versão coupé, que é raríssima. Então é difícil você ver tudo isso somado num pacote bom. O Versalhes é um Santana e quase ninguém gosta do Versalhes, né? Inclusive muito injustiçado. Mas o Monza reúne tudo que tinha de ótimo e de desejável nos anos 90 num carro só. É um carro de motor 2.0, que hoje pode não parecer muita coisa, e pelos números de cavalaria também não é. Eu acho que, se eu não me engano, são 116 cavalos e 17 kg de torque. Ou até menos. Eu acho que são 110. São 110 cavalos e 17 kg de torque. 116 é na versão multiponto. O conforto ao rodar, quando você está falando de um interior que é bastante... Tudo é muito próximo de você, a sensação é bastante agradável. Apesar de ser um carro com a interna toda na cor preta, o rodar é bastante macio. E olha que a gente pegou esse carro com os 4 amortecedores completamente estourados. Né? O carro está com amortecedores novos agora. O carro roda macio, ele não tem aquela sensação de lancha decolando, igual é um Santana. Né?
Eu tive o prazer de dirigir um Santana 86, né? Acho que é 85 ou 86. Do grande amigo Enio, estiver ouvindo, forte abraço. E o carro era aterrorizante quando você pisava no acelerador, porque a frente subia. É bastante legal, só que o Monza não transmite esse tipo de coisa. O carro anda, que é uma notícia ruim. É incrível o quanto que esse carro anda, apesar dos 30 anos, mas ele não tem aquela coisa um tanto assustadora, que é a frente levantando. É um carro um pouco mais... Ele te veste melhor, na verdade é essa. É um carro que te veste mais confortavelmente em relação ao Santana. E foi uma coisa até que me decepcionou quando eu dirigi. Eu esperava que, do tanto que a Volkswagen fazia propaganda desse carro, ele fosse um carro mais... ele tivesse uma sensação mais de realeza. Ele não tem, sabe? É uma coisa bem mais mundana do que parece, mas enfim. O Monza é uma coisa muito agradável, né? Aos poucos a gente foi fazendo as reformas que ele pedia, a gente consertou a suspensão inteira, aos poucos está colocando as pecinhas de acabamento que faltavam, e é um carro bastante legal. E isso eu digo sem medo de errar, porque é uma sensação nova, é uma coisa diferente, eu não sei bem explicar, mas é agradável você ter poder fazer essa comparação entre um carro de luxo e um carro básico dos anos 90. Como os mundos são incrivelmente separados, apesar das idades e diferenças dos projetos. O Monza é um carro dos anos 80, desenvolvido nos anos 70, então ele chegou nos anos 90 cansado. Um carro baixo, é um carro que o espaço interno pro motorista e pro passageiro não são lá grandes coisas, mas para quem vai atrás é ótimo. Comparado ao Gol, o carro não é tão ergonômico. O Gol tem um espaço interno muito melhor aproveitado, é muito mais confortável em termos de espaço. Mas os tecidos são terríveis, os bancos da Volkswagen são duros. Os bancos do Monza são incrivelmente macios. Você dificilmente vai encontrar uma coisa parecida com isso em carros atuais. Num carro com relativamente barato ao que custaria, por exemplo, um representante atual, né? Um Cruze, um Corolla, um Civic. É muito confortável. É um carro que te recompensa por você tê-lo escolhido, sabe? É uma coisa diferente do que o Gol faz. O Gol, você aprende a conviver com ele porque é um carro que tem defeitos crônicos, mas que se você tiver disposição e realmente tiver vontade de aprender como o carro funciona, é um carro que te trata bem porque é honesto. Ele é aquilo ali e acabou. Ele não tá fingindo ser uma coisa que ele não é. O Monza não. Ele é aquilo tudo que ele promete ser, só que você não consegue passar por cima de alguns defeitos. Como é o carro ser muito baixo, como é um carro de 30 anos, então peças de acabamento são mais difíceis de achar, algumas coisas rangem até que você consiga consertá-las. Mas uma coisa, e isso é até uma forma de rebater uns comentários que eu vi esses dias, vocês não fazem ideia do quão silencioso é esse carro. Tudo bem, eu estou comparando com dois Volkswagen de tempos completamente diferentes. O Up TSI 2020 2021, perdão, e um Gol 95. Meu carro, se você fecha a porta, o som metálico de uma porta muito fina não tem a sensação de solidez que o Up tem. Afinal de contas, a porta do Up é diferente. Tem zonas de deformação, tem barras de aço para impedir que o carro se deforme no caso de um acidente. O Gol não. Ele é uma lata de sardinha. Agora, o Monza, apesar de ter a mesma qualidade de construção dos anos 90, extremamente perigosa dos carros de hoje, é uma porta pesada e que fecha com uma suavidade incrível. Esses dias eu fui colocar esse carro de volta na garagem aqui de casa e começou a chover. Eu estava gravando um áudio para um amigo. Eu fechei a porta. Você não escutava chover. É um silêncio completamente sepulcral. É uma coisa de louco. Você fecha a porta do carro e você se isola por completo do ambiente externo. Eu nunca tinha visto isso. E, de novo, entra naquela ênfase que eu falei do passado, de que é um carro que te recompensa por tê-lo escolhido. É um nível de acabamento maior. E é um carro com acabamentos envelhecidos 30 anos. Eu não sei como é que esse carro vai estar daqui a 20 anos, mas provavelmente vai manter essa solidez. Eu nunca tinha visto isso. Você se sente isolado dentro de um cofre. O motor ronca baixo. Tudo bem, existe uma manta térmica no capô e o carro é todo tratado a Ziebert, que é uma espécie de... como se fosse uma batida de pedra, só que protege o carro de ferrugem, sabe? Então é um capô extremamente pesado, é uma tábua da mala pesada e é um silêncio bastante agradável. Não é como se fosse um carro elétrico, nunca vai ser.
Agora, quando você finalmente decide atochar o pedal do acelerador, o carro voa, meu amigo. É uma coisa de louco. Tudo bem, existem carros mais potentes, existem Família 2 muito mais aprimorados, mas é um motor agradável, que gira legal, que tem um torque relativamente bom. A gente está falando de, não sei, acho que são 16 kg de torque, talvez seja até menos. A gente está falando do torque que tem hoje um Up TSI. Turbo, 1.0, 3 cilindros. A gente está falando de um carro que pesa 1.200 quilos, dos anos 90, duas portas, 2.0. É uma coisa completamente diferente. Eles não poderiam ser mais díspares e ao mesmo tempo tão iguais. E é instigante. Tudo bem, a gente está falando de um carro que tem um motor transversal, então os engates não são muito bons, assim como todo GM de motor deitado, né? Os engates você tem que ter uma paciência, não são tão fáceis quanto seriam um Volkswagen moderno, quanto seria um Chevette em excelente estado, quanto seria um Gol, que tem um motor longitudinal, né? Afinal de contas favorece os engates do câmbio, mas é agradável, é bastante agradável, é um tipo de sensação que também é comparada ao Santana. Os engates são muito bons, é o tipo de coisa que você precisa se permitir um dia. É óbvio, vão cair em cima de você falando que é um carro de velho, que é isso, que é aquilo, mas se você fizer como todas as boas coisas do mundo e tapar seus ouvidos e seguir o seu coração, você não vai se arrepender. E a síntese do Monza é essa. Meu pai, que usa muito mais esse carro do que eu, ele se sente como se tivesse voltado 30 anos no tempo. Ele cuida do carro de uma forma como ele cuidava o meu quando eu não estava em casa. E é uma coisa bonita de ver, porque é uma atenção que está sendo dada para uma coisa que merece, entendeu? O carro, ele tem esse poder de reconectar as pessoas. Eu já falei isso aqui uma vez, e até falei num projeto que vocês verão no futuro. O carro, ele não é só um objeto, ele serve para reconectar as pessoas com o mundo. O mundo, ele não é legal, ele não vai te dar espaço para você ser quem você realmente é. Então você precisa fugir dele às vezes. E é nessa fuga que você consegue se reencontrar. E o carro é o responsável por isso. Porque no carro você pode ser você mesmo, desde que você respeite tudo ao seu redor. Ele vai te tratar bem. Se você tratar bem o carro, ele vai te recompensar. E é essa a graça. É assim com o Monza, é assim com o Gol, é assim com o Up, é assim com qualquer coisa que você tiver. E a síntese sobre o Monza é a seguinte. Eu ainda não aprendi tudo sobre ele, eu ainda estou aprendendo muito. Com esse meio tempo eu conheci gente muito legal, a galera do Monza Clube, a galera que quando eu posto alguma foto quer saber mais sobre o carro, ou meu pai teve um desse. Você vai na rua, as pessoas ficam olhando a antena elétrica que sobe no sinal. Oh, eu tive um desse. Não, o meu era azul. E conforme você compra uma coisa, você olha na rua, você vê os outros carros, você percebe, nossa, esse está bem cuidado, nossa, esse aqui não teve a mesma sorte. Você consegue perceber mais as coisas, e isso é bacana, porque o carro, ele te permite isso. Você se torna muito mais íntimo da situação, não do objeto, né? Então, é uma experiência que eu não posso falar nada além de recomendar. Vai lá, compra aquele carro velho que você quer ter, mas, óbvio, com todas aquelas coisas que a gente já falou, né? Você vai sofrer um pouquinho, a manutenção vai ser cara, você tem que estar preparado porque o carro velho vai quebrar, enfim, tudo aquilo que você já sabe, mas, sim, mas centrando na questão do Drops, né, do porquê que você está aqui hoje, eu não poderia estar mais contente com esse carro. Não, eu não vou me desfazer do Gol por causa dele. É uma adição muito confortável, muito agradável para a frota do GPC, se assim eu posso dizer, porque é uma experiência nova. E se um dia tiver que virar outra coisa, será tão agradável quanto, porque é um carro que só traz boas lembranças, embora já tenha quebrado, embora seja uma coisa terrivelmente difícil de empurrar quando quebra, porque é um carro muito pesado, mas é legal. É legal porque o tipo de sensação que ele desperta na gente é diferente daquilo que a gente está acostumado. E tudo aquilo que faz você fugir da sua zona de conforto e te traz um bom resultado é instigante, é aprazível, é legal. E é legal ver também a opinião das pessoas quando estão bem intencionadas ao redor do carro, porque é interessante ver que elas estão interessadas em aprender. E se você está interessado em aprender, foi por isso que você deu play e ficou até aqui, até agora. Então eu tenho que te agradecer profundamente por você estar aqui com a gente. E eu quero agradecer não só pela sua audiência, mas pela sua paciência. E te dizer que a gente volta na semana que vem com as nossas listas, com as nossas notícias, com as nossas mesas, com um documento pó de carro, que eu sei que a galera pediu, com o pó de carro a diesel, que vai vir com uma pauta aí super maneira. E eu quero agradecer de novo a oportunidade de poder ter esse carro e poder aprender com ele. Então virão mais conteúdos por aí.
Eu acho que virá um documento Pode Carro sobre a história do Chevrolet Monza, que eu acho que é bacana contar. E é isso. Eu espero vocês no próximo sábado, no meu, no seu, no nosso Pode Carro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pode Carro Drops, um quadro do Pode Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.